Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver vai ficar. Para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluias. Adorar a Deus em espírito e em verdade, aqueles que realmente são nascidos de novo. Adorar a Deus em espírito indica o nível em que ocorre a verdadeira adoração, pois o verdadeiro adorador foge do natural para o sobrenatural quando estiver adorando ao Senhor. Só adora a Deus em verdade aquele que crê a palavra de Deus é verdade. João 17:17. E aquele que é nascido de novo tem o seu coração. Salmo 119:11. E quando a adoração é feita de coração para Deus, então a verdade é verdadeira. Uma adoração que nos traz consigo uma combinação com a verdade e a doutrina da palavra de Deus. Não pode ser verdadeira. Deus quer que o seu povo adore. Isto é apenas uma questão de opção ou necessidade, e sim, em dever de todos nós. Não esquecendo os padrões da sua palavra. Devemos dar a Deus a glória devida e também reverenciá-lo, dando-lhe glória devida. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi dado um reino que não pode ser abalado, pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Devemos fazer como fez aqueles varão ingênuos, quando escolheu inclinar-se perante o Senhor. Então inclinou aquele varão e adorou o Senhor. Imagem da Escritura, não obra feita por mãos de homem, é abominação ao Senhor Deus. O inimigo fez com que o homem fabricasse para si Deus estranhos e o adorassem, implantando assim a maneira errada de adorar. Vós prostrareis e adoreis a imagem de ouro que o rei tem levantado. O inimigo tentou fazer com que o homem adorasse o próprio homem, conforme lemos. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel. Ainda que o inimigo de Deus queira não dever ser adorado, ele tentou a Jesus para que o adorasse, prostrando. Mas Jesus o repreendeu e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Sendo ele o verbo que se fez carne, João 1:14, deixou claro que veio para cumprir a vontade do Pai, quando disse ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a ele servirá. O Salmo 29:2 nos diz que a glória deve ser dada ao nome do Senhor. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. O primeiro exemplo, no momento de prova, quando o homem sincero, reto, temente a Deus foi testado, com promissão do próprio Deus para que Satanás soubesse que Deus tem homens fiéis na terra. Jó venceu, porque era um adorador. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça e se lançou em terra, e o adorou. Jó, capítulo 1, versículo 20. O segundo exemplo, no momento de alegria, quando os milhares surpreendentemente receberam a Jesus ressuscitado, transmitindo-lhes a primeira saudação, após a ressurreição. E elas chegaram, abraçaram os seus pés e adoraram. Mateus, capítulo 28, versículo 9. Adorar verdadeiramente o Senhor em espírito é mover o coração de Deus, manter contato com Ele, derramar-se perante Ele, abrir a cachoeira da alma, chorar de alegria, mover a natureza, modificar a situação e atuar no mundo espiritual, porque a adoração dura eternamente. Adoremos, pois o Senhor nosso Deus, cantamos seu louvor continuamente, rendemos-lhe graça, honra e tributo, porque ele é merecedor. Também fecharam a porta do alpendre e apagaram a lâmpada, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Nosso corpo é a casa de Deus, para a morada do seu Espírito. Por isso, não devemos permitir que esta casa espiritual esteja fechada, impedindo a operação de Deus.
Fechar a porta do templo de Deus é procurar impedir que a palavra entre nele. O profeta Isaías foi enviado por Deus a um povo que estava nessa situação. Então disse ele: vai e diz esse povo: ouvis de fato e não entendeis, e verdes em verdade, mas não percebeis. Isaías, capítulo 6, versículo 9. O Espírito está pronto para falar com a igreja, mas a porta precisa estar aberta. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O crente que não tem força para dar glória a Deus precisa fazer um reparo em sua vida, porque certamente a sua lâmpada está apagada. A lâmpada do templo precisa estar em ordem, conforme registra Levítico, capítulo 29, versículo 4. Sobre o castiçal puro porá em ordem a lâmpada perante o Senhor continuamente. A palavra de Deus é lâmpada que ilumina o nosso caminho. Se alguém anda em trevas, e pelo fato de estar falando esta lâmpada em seu caminho, o Salmo 119, versículo 105, é a garantia de que este tópico apresenta lâmpada para os meus pés, é a palavra e luz para o meu caminho. Se quisermos ter sempre o brilho desta lâmpada em nosso caminho, é necessário que praticamos a sua leitura e guardamos as coisas que nela está escrito. Bem-aventurado aqueles que lê e os que ouvem a palavra dessa profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Não se deixe de orar. Queimar incenso e Deus estranho é deixar de orar a Deus verdadeiro. O salmista Davi nos disse que Deus olhou desde o céu e procurou entre os filhos dos homens um que buscasse a ele, e não foi encontrado. Sejamos fiéis a Deus em oração para que possamos receber as suas bênçãos. Deus olhou desde o céu para os filhos do homem, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Mas desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Eles não invocam a Deus. A Bíblia diz que as orações dos santos estão no incensário de Deus. E a fumaça, incenso subiu com a oração dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Apocalipse, capítulo 8, versículo 4. O rei Acaz buscou o que lhe era conveniente, não ofertou como era necessário. Romanos, capítulo 12, versículo 1, registra o sacrifício verdadeiro. Rogo vós, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Ter ouvidos abertos para ouvir a palavra de Deus, ler a palavra com dedicação e orar é dever de todo crente. De outro modo, o crente estará entrando pelo caminho de Acaz, que além de desviar-se dos caminhos do Senhor, fez também desviar Judá. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus poderoso, grande Deus, oh Deus maravilhoso, Deus poderoso, grande Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra ela se encontra em João, capítulo 4, versículo 23 e 24, que diz assim: mas a hora vem, agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os adoradores adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus.